Iniciamos esta reflexão com um confronto direto contra um dos conselhos mais perigosos e sedutores da modernidade. A ideia de que você deve buscar o tempo todo um equilíbrio confortável e uma moderação relaxada. O mundo ao seu redor vai te dizer incessantemente para ter calma, para não se esforçar tanto e para aceitar a vida como ela se apresenta, sob a máscara de uma suposta saúde mental que, na verdade, camufla a estagnação. No entanto, eu te convido a olhar atentamente para quem te dá esses conselhos. Observe a realidade dessas pessoas e pergunte-se se elas possuem o caráter, a força ou a vida que você realmente deseja para si. Muitas pessoas acreditam que o sucesso é um acidente geográfico ou algo que acontece por sorte nas horas vagas, desejando o prêmio da vitória, mas sentindo um medo profundo da intensidade absoluta que o pódio exige daqueles que o ocupam. No estoicismo clássico, a ideia de equilíbrio nunca foi sinônimo de falta de vigor ou de uma vida morna. Muito pelo contrário, os grandes mestres eram indivíduos profundamente obcecados pelas suas virtudes. Marco Aurélio não buscava um equilíbrio entre ser justo e injusto. Ele era obcecado pela justiça e pela ética em cada decisão que tomava como imperador, independentemente do custo pessoal. Sêneca não era moderado em seus estudos filosóficos. Ele era devoto à sabedoria com uma intensidade que beirava a obsessão, dedicando cada fibra do seu intelecto para compreender a natureza humana. Vou te mostrar por que a obsessão estoica, quando direcionada para o que realmente importa, é a única ferramenta capaz de cortar o ruído da mediocridade e te levar a uma vitória absoluta que a maioria das pessoas jamais experimentará por pura falta de apetite pela grandeza. Esta intensidade não é um fardo, mas a bússola que separa os grandes homens das folhas secas que o vento da conveniência carrega para qualquer lado. Se você quer se destacar em um mundo que premia o comum e incentiva a fraqueza, você precisa resgatar essa capacidade de focar toda a sua energia vital em um único ponto, sem desvios ou concessões. Ser melhor que a massa exige uma entrega que o homem mediano considera assustadora, mas que o estoico compreende como a única forma honesta de viver. Prepare-se para entender como transformar o seu foco em uma arma de destruição da mediocridade e como a obsessão controlada pode ser a chave para a sua libertação definitiva das amarras da incerteza. Para compreendermos a verdadeira eficácia da obsessão estoica, precisamos primeiro diagnosticar a falha crítica que mantém a massa em um estado de ansiedade perpétua. A obsessão cega pelos resultados externos. Muitas pessoas passam a vida inteira consumidas pelo desejo de acumular dinheiro, fama ou a aprovação fugaz das redes sociais, colocando sua paz de espírito na dependência de variáveis que não podem controlar. Essa forma de foco é uma armadilha de fraqueza, pois quando o resultado esperado não se materializa, a frustração destrói a motivação e paralisa a ação. O método estoico exige que você inverta essa bússola de forma radical, direcionando toda a sua intensidade para o processo e para as ações que estão sob o seu comando direto, tornando-se obcecado não pelo troféu, mas pela perfeição da execução. Nesse novo paradigma, você deve ser obcecado pela qualidade do seu trabalho quando ninguém está olhando, pela força inabalável do seu caráter diante das tentações e pela disciplina espartana da sua rotina diária. A vantagem competitiva dessa mentalidade é avassaladora, pois enquanto os seus concorrentes se cansam e desanimam ao focarem na linha de chegada, você encontra combustível na própria corrida. Ao se tornar obcecado pela sua própria performance interna, o resultado externo deixa de ser um peso para se tornar uma consequência inevitável do seu nível de excelência. Quem foca apenas no prêmio tende a hesitar diante do esforço,
Mas quem é obcecado pelo aperfeiçoamento constante do próprio agir, torna-se uma força imparável que o destino não consegue desviar. Trata-se de cultivar uma espécie de vaidade interna pela própria competência, onde o seu maior prazer reside em saber que você deu o seu máximo em cada tarefa, independentemente do que o mundo devolva em troca. Essa obsessão pelo que se controla cria uma blindagem psicológica contra a ansiedade, pois você retira o poder das mãos da sorte e o coloca firmemente nas suas. Quando a sua única obsessão é ser o melhor mestre de si mesmo possível, você atinge um nível de consistência que a massa jamais compreenderá. O mundo pode te tirar o dinheiro ou a fama, mas ninguém pode roubar a obsessão de um homem pela sua própria integridade e pelo trabalho bem feito, e é essa solidez que acaba por atrair tudo o que os outros buscam desesperadamente. Expandindo o conceito de foco radical, precisamos compreender que no estoicismo, ser obcecado significa possuir a coragem de dizer não para 99% das oportunidades, convites e prazeres que batem à sua porta, apenas para poder dizer um sim devastador e absoluto para o 1% que realmente importa. A obsessão, sob a ótica de Marco Aurélio, não é um acúmulo de tarefas, mas uma forma de limpeza profunda e cirúrgica. Ele frequentemente perguntava a si mesmo em cada pensamento e em cada ação: isso é necessário? Muitas pessoas fracassam, não por falta de talento, mas porque diluem sua energia vital em 1000 direções diferentes, perdendo-se em amizades vazias, entretenimentos baratos e conversas inúteis que não acrescentam um único grama de valor ao seu propósito de vida. O impacto de adotar essa postura é imediato e, muitas vezes, desconfortável para quem está ao seu redor, pois o mundo tende a rotular como antissocial, estranho ou frio aquele que se recusa a desperdiçar tempo com a mediocridade alheia. No entanto, o que a massa chama de excentricidade, o estoico chama de prioridade absoluta e respeito pelo próprio tempo, que é o único recurso que nunca pode ser recuperado. Se você deseja conquistar o que ninguém tem, precisa estar disposto a fazer o que ninguém faz. Eliminar impiedosamente qualquer hábito ou relacionamento que sirva apenas como uma âncora para o seu crescimento. A obsessão exige que você se torne um guardião feroz da sua agenda, tratando cada hora do seu dia como um território sagrado que não pode ser invadido por trivialidades ou pelo barulho de quem não tem para onde ir. Essa eliminação do supérfluo cria o vácuo necessário para que a sua missão principal ocupe todo o espaço da sua consciência. Quando você remove as distrações que a sociedade impõe como normais, você ganha uma clareza de visão que beira o sobrenatural, permitindo que você enxergue oportunidades e soluções que os outros ignoram por estarem com a mente nublada. Ser obcecado pela sua missão significa entender que a sua energia é finita e que cada segundo gasto com o que é irrelevante é um segundo roubado do seu legado. Portanto, não tenha medo de ser visto como alguém de poucos amigos ou de poucos interesses. Tenha medo de ser alguém que foi querido por todos, mas que nunca teve a intensidade necessária para realizar nada de memorável. Para darmos continuidade à construção desta mentalidade de elite, precisamos de alterar a forma como percebes a regra. Não deves ver a disciplina como um fardo ou uma punição, mas sim como o teu altar e a tua forma mais elevada de devoção. A lógica de Epicteto era cristalina ao afirmar que a felicidade e a liberdade começam com a compreensão clara de que algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Logo, a maior forma de liberdade é o domínio absoluto sobre as tuas próprias escolhas. A obsessão estoica manifesta-se aqui como uma recusa sistemática em permitir que os teus impulsos momentâneos, a tua preguiça ou o teu cansaço vençam a tua faculdade racional.
Quando decides que vais agir, essa decisão deve tornar-se uma lei sagrada dentro da tua mente. Algo que não admite negociação, desculpas ou adiamentos sob qualquer pretexto. Na prática, ser obcecado pelo autodomínio significa que, se decidiste acordar cedo para trabalhar na tua missão, a tua mão não deve sequer aproximar-se do botão de soneca, pois isso seria uma traição ao teu próprio comando. Se decidiste que vais estudar ou treinar, a distração do telemóvel não deve ser uma tentação, mas sim um ruído irrelevante que não tem permissão para entrar na tua cidadela interna. Esta obsessão pela integridade entre o que dizes e o que fazes cria um homem que ninguém consegue dobrar e que o destino não consegue intimidar. Onde as muitas pessoas hesitam, duvidam e procuram o caminho de menor resistência, o obcecado executa com a precisão de uma máquina, pois ele não está a lutar contra o mundo, está apenas a obedecer à autoridade que ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Esta devoção à disciplina transforma o teu caráter numa rocha inabalável, permitindo que construas uma reputação interna de confiança que ninguém te pode tirar. Quando sabes, com toda a certeza da tua alma, que vais cumprir o que prometeste a ti mesmo, ganhas uma força silenciosa que transparece em cada olhar e em cada palavra. A obsessão pela disciplina é o que te permite manter a consistência quando a motivação desaparece e quando o mundo parece conspirar para te distrair. No final do dia, a verdadeira vitória não está em derrotar os outros, mas em chegar ao final de 180 dias, sabendo que não houve um único momento em que a tua parte inferior derrotou a tua parte superior. Para fecharmos o ciclo de poder do foco radical, precisamos transmutar a nossa relação com o sofrimento e com o imprevisto através do conceito de amor fati. A dor, oculta da maioria das pessoas, é o medo constante do fracasso, da perda ou da injustiça, o que as torna hesitantes e covardes diante da vida. O método estoico de elite exige que você seja obcecado em encontrar utilidade em absolutamente tudo o que lhe acontece, sem exceções. Enquanto a massa gasta energia amaldiçoando os obstáculos, você deve ser obcecado em transformar cada pedra no caminho em um degrau para a sua ascensão. Se você fracassou em um projeto, não perca tempo com lamentos. Seja obcecado em dissecar esse fracasso até extrair dele a lição que o tornará invencível na próxima tentativa. Esta obsessão pela realidade significa que você para de brigar com o que deveria ser e passa a dominar o que é. Se você sofreu uma injustiça ou uma traição, em vez de se afogar no papel de vítima, seja obcecado em praticar a sua resiliência e a sua indiferença sublime às ações alheias. Para o estoico, o destino não é um carrasco ou um inimigo a ser evitado, mas sim o seu parceiro de treino mais rigoroso e necessário. Nada pode parar um homem que decidiu, por vontade própria, que cada revés é, na verdade, um combustível de alta octanagem para o seu propósito. A vitória absoluta acontece quando o mundo tenta te derrubar e você agradece, pois sabe que o impacto apenas servirá para te deixar mais forte e mais rápido. Cultivar essa obsessão pela realidade te liberta do peso da esperança passiva, que é a doença dos fracos. Você não espera que a vida seja fácil. Você é obcecado em se tornar tão forte que a facilidade se torna irrelevante. Quando você abraça o seu destino com essa intensidade, você retira o veneno de qualquer situação e o transforma em tônico. Essa é a forma mais pura de poder, a capacidade de olhar para o caos e ver apenas a matéria-prima para a sua própria excelência. O homem que é obcecado em vencer através da realidade e não apesar dela, é aquele que o destino acaba por favorecer, pois percebe que não há como derrotar alguém que usa a própria derrota como ferramenta de construção. Ao final desta análise, fica o aviso de que a obsessão é o fogo sagrado que separa o ouro puro da escória inútil.
Sem essa intensidade direcionada, você será sempre apenas mais um rosto anônimo na multidão de muitas pessoas que desistiram dos seus sonhos antes mesmo de começar, em nome de um equilíbrio que nunca as levou a lugar nenhum. A obsessão estoica não é loucura. É a clareza máxima de quem entendeu que a vida é curta demais para ser vivida de forma morna ou hesitante. O fruto desta existência, como ensinava o imperador, é o caráter piedoso e os atos voltados para o bem comum. E nada disso pode ser alcançado sem uma entrega total. Seja obcecado em deixar um legado de força e virtude, e não apenas uma existência de consumo e conformismo. O mundo não precisa de mais pessoas equilibradas na mediocridade. O mundo precisa de homens e mulheres que decidiram ser mestres de si mesmos com uma ferocidade inabalável. Qual é a única coisa na sua vida que merece a sua obsessão total a partir de agora? Identifique o seu propósito maior, foque nele com precisão de laser e mate todo o resto que ousa te distrair. Comente abaixo, foco total, e comece a agir imediatamente como se o seu tempo estivesse acabando, porque na verdade ele está. Deixe o seu like para fortalecer nossa elite e inscreva-se se você escolhe o caminho da força e da soberania mental.